Eles ficam em silêncio nos campos, seus membros recheados de palha balançando com a brisa. Espantalhos, guardiões da colheita, protetores da abundância. Mas e se suas origens não forem tão inocentes quanto parecem? E se aqueles olhos vazios escondem um passado mais sombrio? Desde a infância somos ensinados a vê-los como figuras amigáveis. Nós os vestimos com macacões, damos a eles sorrisos bobos, mas algumas culturas sussurram uma história diferente. Seus espantalhos não foram feitos para serem acolhedores, eles foram projetados para inspirar medo, para afastar algo mais sinistro do que pássaros famintos. Talvez seja a hora de olharmos além dos rostos remendados e dos chapéus de palha. Vamos explorar a história inquietante do espantalho. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você vê esses guardiões silenciosos. A história é frequentemente envolta em sombras. Quanto mais nos aprofundamos no passado, mais perturbador ele se torna. As origens do espantalho não são diferentes. Textos antigos sugerem práticas que gelariam os ossos até da alma mais corajosa. Imagine, se puder, uma época em que proteger as plantações não era apenas afugentar pássaros. Era sobre apaziguar os espíritos, os demônios à espreita nas sombras. Algumas culturas acreditavam que a maneira mais potente de afastar o mal era combatendo fogo com fogo, ou melhor, combater a morte com a morte. Esses primeiros espantalhos eram frequentemente construídos com restos humanos, crânios empoleirados sobre estruturas em decomposição, ossos tecidos em seus membros. Eles eram tristes lembretes da mortalidade, avisos severos a quaisquer forças malévolas que ousassem se aproximar. Pense no Saci Pererê, figura folclórica que assombra as plantações, e como um espantalho assustador poderia afastá-lo. Conforme o sol se põe no horizonte, lançando longas sombras sobre a terra, o espantalho assume uma nova vida. Não mais uma mera efígie, ele se torna uma sentinela no crepúsculo. Seu propósito? Ficar de guarda contra os terrores invisíveis que emergem sob o manto da escuridão, pois não eram apenas pássaros famintos que atormentavam nossos ancestrais. Lendas falam de espíritos malévolos, demônios que vagavam pela noite, famintos por almas. O espantalho, imbuído da essência do falecido, servia como proteção contra essas entidades. Os fazendeiros sussurravam orações e encantamentos enquanto construíam suas efígies, imbuindo-as de poder protetor. O espantalho se tornou um farol de segurança, uma linha traçada na areia entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Como as fitinhas do Senhor do Bonfim, o espantalho carregava a esperança de proteção. Histórias de espantalhos ganhando vida estão tecidas no tecido do folclore em todo o mundo. Esses contos, passados de geração em geração, muitas vezes servem como avisos sobre os perigos de se envolver com o desconhecido. Uma lenda popular fala de um fazendeiro solitário que, desesperado para proteger suas plantações, fez um pacto com uma entidade sombria. O fazendeiro ofereceu um sacrifício em troca da vigilância eterna do espantalho. A entidade concordou, e o espantalho ganhou vida, imbuído de um poder aterrador. Ele guardava os campos com punho de ferro, mas seus métodos eram brutais e impiedosos. Animais e até mesmo invasores que se aproximavam demais encontravam finais horríveis. A história serve como um lembrete arrepiante de que, mesmo com boas intenções, buscar ajuda do outro lado pode ter consequências terríveis. Ela fala com nossos medos mais profundos: o medo do desconhecido, o medo das coisas que acontecem à noite, como o curupira que assombra as matas,